Oi gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre migrações no Brasil. Então a gente vai falar sobre o movimento de imigrantes vindo para o Brasil, especialmente ali no século XIX e século XX, e vamos também falar um pouquinho sobre as migrações internas, sobre os fluxos migratórios internos aqui no nosso território, tá certo? Primeiro, gente, eu queria esclarecer uma coisa. Quando nós falamos das imigrações para o Brasil, geralmente a gente pega esse período do século XIX até o século XX. E isso porque, em relação às questões econômicas, é geralmente o que mais importa para a gente. Eu poderia falar, por exemplo, sobre aquele processo de migração para o Brasil dos portugueses colonizando aqui no século XVI em diante. Eu poderia falar sobre a chegada de pessoas negras africanas trazidas à força do continente africano para cá, que também é um processo de migração, mas a gente costuma começar a falar de migração no Brasil, especialmente ali com o fim da escravidão. Vai ser nesse processo de fim da escravidão no Brasil, de mais ou menos metade para frente do século XIX, que a imigração ela vai se tornar muito mais intensa do que antes. A gente teve muitas pessoas de Portugal vindo para o Brasil, a gente teve muitas pessoas do continente africano vindo para o Brasil também, mas isso foi tudo espalhado ao longo de um grande período de tempo. As migrações em massa, em curto período de tempo, que vão ser mais importantes para a nossa aula de hoje, elas vão ser aquelas a partir do final do século XIX. Alguns fatores vão levar a isso. O principal deles vão ser a criação das leis abolicionistas. Então, de 1850 em diante, a gente vai tendo cada vez mais leis brasileiras que buscam encerrar o nosso período de escravidão, que durou mais de 300 anos. E a expansão do café também vai ser um fator muito importante para esse primeiro processo imigratório intenso em um curto período de tempo de europeus, principalmente, para o Brasil. Importante a gente levar em conta o seguinte, esse processo migratório de europeus, alemães, italianos, espanhóis, portugueses para o Brasil na segunda metade do século XIX, ele vai ocorrer porque basicamente existe um interesse por parte das elites brasileiras de embranquecer a população brasileira. Então não é que não houvesse mão de obra para trabalhar na lavoura do café. Havia mão de obra recém-liberta de pessoas negras. Mas a elite política e econômica brasileira não queriam um país composto majoritariamente por pessoas negras, por pessoas miscigenadas. A intenção nesse momento, e aqui você tem que se lembrar que a eugenia é uma ideia que está em alta nesse período, a intenção das nossas elites nesse período da história do Brasil era embranquecer a população. E para que isso fosse alcançado, para que o Brasil tivesse uma população majoritariamente branca, como era o sonho deles, eles deveriam trazer e incentivar a vinda de imigrantes europeus. Tudo bem? Especialmente de Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. São desses países especialmente que vão chegar os imigrantes nesse período. Obviamente também vão chegar japoneses aqui no Brasil. Mas os japoneses não eram vistos exatamente como brancos nesse processo. Então vieram japoneses, nós tivemos aqui o estabelecimento de uma grande comunidade nipônica desde o final do século XIX, mas a intenção principal das nossas elites era de que o Brasil fosse formado por brancos europeus, porque a ideia da época era de que o país só poderia se desenvolver se ele tivesse essa composição étnica próxima do padrão europeu. Tudo bem? Obviamente isso é balela, uma mentira, isso nunca se comprovou, e o plano deles também não deu certo, porque a população brasileira, hoje, ela é majoritariamente negra. Quando eu falo negro, eu estou seguindo os critérios do IBGE, que enquadram como negros no Brasil pretos e pardos. Então essa população no Brasil é maioria, é mais de 50%, o que demonstra aí que esse plano de embranquecer a população brasileira não funcionou. Tudo bem? Essa tentativa de eugenia não deu certo. A imigração vai ser muito forte no final do século XIX, início do século XX, e ela vai ter ali uma redução brusca a partir dos anos 30 do século seguinte.
Então, olha só, a gente vai ter aqui um grande período onde muitas pessoas de diversas partes do mundo vão chegando aqui no Brasil até os anos 30, que é quando se inicia o período da ditadura Vargas no Brasil. E durante a ditadura Vargas a gente vai ter uma redução da imigração, porque nós vamos ter a adoção de algumas políticas de fechamento do país em relação ao restante do mundo. O que está acontecendo nesse período, pessoal? Está acontecendo, na verdade, não só na Europa, mas aqui no Brasil também, uma ascensão de ideias fascistas. E Getúlio Vargas se inspirou muito em diversas ideias fascistas predominantes nessa época dos anos 20 e dos anos 30. E os anos 20 no Brasil, final dos anos 10 e início dos anos 20, foi um período da nossa história que nós tivemos o maior movimento de greves de toda a história do Brasil. Então nós tivemos diversas fábricas parando, fechando, a produção parando aqui em diversos lugares, principalmente da região sudeste, que é onde já havia ali uma grande indústria. E boa parte desse movimento sindical, da criação de sindicatos, dos movimentos de greve, começou a surgir no Brasil por influência dos imigrantes italianos. Os italianos já tinham uma certa experiência no seu país de origem com as greves, com as paralisações, com os movimentos sindicais, e eles trouxeram essa experiência para o Brasil. Então, obviamente, eles vão trazer também toda a bagagem de formação teórica de esquerda, comunista, anarquista e sindicalista. Isso vai ser visto pelo governo de Getúlio Vargas como algo muito prejudicial, como algo muito ruim. Gente, eu troquei de roupa, estou diferente aqui porque a bateria tinha acabado no meio da aula. Então estou retomando aquele conteúdo que a gente estava falando e, se eu não me engano, a gente parou exatamente nesse período onde eu encerrava aqui esse primeiro ciclo desses imigrantes no Brasil, de 1850 até 1930. Em 1930, a gente vai ter o início da ditadura Vargas, que vai dar uma freada na chegada de imigrantes aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, principalmente imigrantes italianos, espanhóis, alemães, que traziam aquela bagagem do continente europeu de movimentos de greve, sindicalistas, anarquistas e socialistas, tá certo? Getúlio Vargas vai barrar para barrar também essas ideias e para barrar a onda de greves pela qual o Brasil estava passando nesse momento aí dos anos 20 e dos anos 30. Essa política do Getúlio Vargas ficou conhecida como Lei de Cotas. Então ela estabelecia uma cota ali para os imigrantes chegarem no Brasil e isso fez com que o número de pessoas vindo para cá caísse muito após 1930. Somente mais ou menos ali em 1950, e aqui eu acho que eu errei o número, 1950 aproximadamente, a gente vai ter um novo retorno dos imigrantes no Brasil, a gente vai ter uma nova chegada aí, principalmente acompanhada do plano de metas do Juscelino Kubitschek. Ele vai ser o presidente dos anos 50 no Brasil, ele vai ter uma política desenvolvimentista, ele vai atrair multinacionais Ford, Volkswagen para se instalarem aqui no Brasil e para utilizarem a mão de obra, e isso também vai atrair muitos imigrantes de outras partes do mundo, especialmente aí do continente europeu do pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Até os anos 80 a gente vai ter ali uma migração contínua, mas que vai caindo cada vez mais. Hoje, desde os anos 90, o Brasil não recebe mais tantos imigrantes quanto lá atrás. Então hoje, predominantemente, a gente é um país emigratório. Mais pessoas saem do Brasil do que chegam. Então, isso obviamente por conta de uma relação de poder econômico, geopolítico e tudo mais. Mas nos últimos anos a gente teve aí uma pequena alteração nessa relação de forças, porque a gente tem no Brasil cada vez mais imigrantes haitianos, venezuelanos, bolivianos. Se a gente for pegar o contexto aqui da América Latina, o Brasil nos últimos anos tem sido aí um polo de atração. Agora a situação não está muito bacana, então a gente não sabe como que vai ser nos próximos 5, 10 anos. Mas no momento aí, nos últimos 5 anos, a gente tem atraído um bom número de imigrantes de outros países aqui da nossa região,
porque dentro desse contexto o Brasil ainda consegue oferecer melhores oportunidades de trabalho, de salário e tudo mais, tá certo? Então isso aqui é o contexto da imigração para o Brasil. Agora a gente começa a falar das migrações internas dentro do nosso território, dentro do nosso país. O que é importante da gente ressaltar é que essas migrações internas, elas, em todos os momentos que elas aconteceram, elas estiveram diretamente ligadas ao desenvolvimento capitalista do Brasil, tá certo? Então o desenvolvimento do sistema capitalista no nosso país fez com que nós tivéssemos diversos movimentos migratórios internos, tudo bem? O que isso significa na prática? Significa que nos nossos ciclos econômicos, então aqueles ciclos que a gente vê nas aulas de história, ciclo do café, ciclo do ouro, ciclo da borracha, da cana-de-açúcar, esses ciclos econômicos vão ser determinantes para a atração ou repulsão de pessoas dentro do nosso território, tudo bem? A gente vai ter também algumas ondas migratórias, e seriam aí duas principais. A primeira delas, na primeira metade do século XX, quando pessoas nordestinas são atraídas em direção à região sudeste. E elas são atraídas por conta, primeiro, da cafeicultura, que nesse momento é o grande carro-chefe do Brasil, no final do século XIX, início do século XX. E já ali nas primeiras décadas do século XX, a gente vai ter a consolidação da indústria no Brasil. Então, as pessoas que vêm do Nordeste para a região Sudeste, elas vêm por conta do café, mas principalmente por conta da indústria que está surgindo nesse momento agora na região Sudeste e no Brasil todo, tá certo? Além disso, essas pessoas elas vão ser parte fundamental da chamada indústria da construção civil aqui em São Paulo e na região Sudeste. Então, se a gente parar para pensar, para pegar o histórico da urbanização aqui na nossa região, os prédios, as vias, as ferrovias, basicamente tudo isso foi erguido através da mão de obra nordestina. Foram essas pessoas que vieram para essa região e ergueram aquilo que nós conhecemos como o Estado de São Paulo. Por isso que é interessante a gente sempre levar em conta aquela discussão da xenofobia que existe de pessoas do Sudeste em relação a pessoas do Nordeste. Então, é muito comum você ver pessoas preconceituosas falando que os nordestinos vêm para cá e eles tomam os nossos empregos, eles aumentam as taxas de crime, e tudo isso faz parte de um mesmo discurso absurdamente preconceituoso. E é um discurso que, além de preconceituoso, é ignorante em relação à nossa própria história. Se você não sabe que os prédios de São Paulo, que os prédios do Rio de Janeiro, que as ruas, que as avenidas de toda essa região sudeste foi construída a partir da mão de obra de pessoas nordestinas, você é uma pessoa que não conhece a história, você é uma pessoa que desconhece tudo que envolve esse nosso estado. Então, é por isso que eu tenho tanto receio de pessoas que têm aquele tipo de discurso de que São Paulo é a locomotiva do Brasil, São Paulo é a região mais rica. De fato, é a região mais rica do Brasil, mas é também uma das regiões mais injustas do nosso país, porque as pessoas nordestinas construíram esse estado, construíram toda essa região e nunca tiveram acesso a isso. Se você traçar um paralelo histórico, boa parte dessas pessoas que vieram do Nordeste na primeira metade do século XX, hoje seus filhos, seus netos vivem nas periferias. Isso não é por acaso. Elas são mão de obra, elas vão construir as principais obras do centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, do centro financeiro dessas grandes cidades, mas não vão ter acesso àquilo que elas mesmas construíram. Tudo bem? Então isso é um pouco de contexto, né? Não dá pra gente só falar que os nordestinos vieram e foi assim que aconteceu a história. Não, eles vieram, construíram isso aqui e não tiveram acesso àquilo que eles construíram. Vocês vão ver que essa história se repete também durante a segunda metade do século XX, quando a gente começa ali a ter uma expansão cada vez maior em direção à região centro-oeste. Na virada da primeira metade para a segunda metade, nos anos 50, a gente vai ter a construção de Brasília.
Então a capital, que anteriormente era no Rio de Janeiro, passa a ser na região do Distrito Federal, em Brasília, é criado justamente para isso, por Juscelino Kubitschek. E o plano, basicamente, era de, primeiro, retirar um pouco dos olhares ali do Rio de Janeiro, que era uma cidade muito populosa, e isso para os políticos não é uma coisa tão interessante. Então, às vezes, é melhor a gente colocar a nossa capital um pouco mais afastada da população em geral, para que essa população não pressione tanto assim o poder público. O outro motivo para que Brasília fosse construída é de que seria um primeiro passo para a integração regional do território brasileiro, tá certo? Então a região centro-oeste, até os anos 50, os anos 60, ela era um vazio demográfico. Não que não existissem outras populações indígenas ali na região, mas não era uma região urbanizada, industrializada. O plano do governo brasileiro, de todos os governos brasileiros que vieram depois do JK, era basicamente ocupar essa região central do Brasil, tudo bem? Porque se você não ocupa uma região central do seu país, você basicamente está abrindo mão dela. E aí você pode deixar essa região desocupada como um alvo fácil para outras nações que queiram reivindicar aquele território. Para que isso não aconteça, então você precisa ocupar essa região. JK fez isso, os governos militares fizeram isso, basicamente todos os governos brasileiros que vieram depois dos anos 50 tiveram como estratégia de infraestrutura construir estradas, construir uma rede de infraestrutura que pudesse ali ocupar essa região, tá certo? Na segunda metade do século XX, então, acompanhado por esse processo de ocupação da região central do Brasil, a gente vai ter uma diminuição das migrações para a região sudeste. Olha só, é uma diminuição, não é uma cessão total. As pessoas continuam indo para a região sudeste nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, especialmente saindo da região nordestina, por conta da pobreza, por conta das condições socioeconômicas daquela região, tá certo? Mas, a partir da segunda metade, a região centro-oeste passa a ser também ali um certo alvo das pessoas que estão migrando, tudo bem? Então a gente começa a ter aí uma pequena inversão desse fluxo migratório. A gente começa a ter um fluxo cada vez maior em direção à região centro-oeste, porque é uma região que ainda não é populosa e tão povoada quanto a região sudeste. Então possivelmente ali vão ter novas oportunidades, novos trabalhos, não vai ter tanta concorrência, tá certo? Mas para os anos 80, a gente vai ter também, dentro dessa ocupação da região centro-oeste, nós vamos ter o que nós chamamos de expansão da fronteira agrícola, tá certo? Então, principalmente fazendeiros da região sul do Brasil, tanto do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, daquele centro-sul, começam a expandir as suas plantações, as suas monoculturas, em direção à região centro-oeste. Isso é o que nós vamos chamar de expansão da fronteira agrícola. Gente, basicamente, essa monocultura vai ser predominantemente de soja, ou vai envolver a pecuária, a criação de gado, e isso vai avançando em direção aos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, chegando até ali o sul da região norte. Então, a fronteira agrícola ela vai ser responsável por tomar boa parte dessa região central do Brasil, em nome do desenvolvimento do agronegócio. Tudo bem? O agronegócio, desde sempre, teve um papel muito importante nas políticas do Brasil, mesmo que isso não influenciasse a gente diretamente. Obviamente, se o agronegócio cresce, dificilmente eu, um jornalista da região de Bauru, vou ter qualquer ganho com isso. E poucas pessoas têm ganhos com isso, conforme a tecnologia avança. Mas essas pessoas, esses latifundiários, sempre tiveram uma influência muito grande nos governos brasileiros. Então, o governo brasileiro vai apoiar essa expansão da fronteira agrícola durante a segunda metade do século XX, vai criar toda uma rede de infraestrutura para escoar depois essa soja, esse gado, essa produção da região centro-oeste. Quais vão ser as consequências da expansão da fronteira agrícola?
A primeira delas eu acho que é bem fácil da gente deduzir. Para você expandir uma área de criação de soja, de criação de gado, você precisa derrubar o que tinha ali antes. Então a expansão da fronteira agrícola vai ser responsável por um processo muito intenso de devastação ambiental na região pantaneira e também na região amazônica. Porque, como eu disse para vocês, a fronteira agrícola ela não vai parar na região centro-oeste. Ela vai avançar até em direção ali à região norte, a parte da região norte. Então, para isso, a gente vai ter que ter uma intensa devastação ambiental, certo? Bom, em relação às migrações no Brasil, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu tentei não deixar essa aula muito longa, mas dessa forma a gente encerra esse assunto de migrações. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem me chamar. Esse é um assunto que, assim como os outros que eu trouxe para vocês aqui nos vídeos, eu precisei reduzir bastante, resumir, sintetizar muitas coisas e vou colocar para vocês na descrição do vídeo a ficha resumo com muitos mais detalhes para que vocês tenham acesso a isso, beleza?